Fala de sumandos, beleza, galera? Então, olha só, chegamos no esperado dia, né? Correção da nossa prova de GECOM, nosso concurso 2025. Antes, né, de mais nada, esquema o mesmo do ano passado. A gente vai ver primeiro a prova, a questão que foi o gabarito e já no slide seguinte, todos os comentários detalhados e, claro, em cima também do que eu vou falar. Beleza, galera? Vamos lá. Então, olha só, gente, questão 16, questão do branco, né, dentro da nossa bibliografia. Lembrando, essa prova foi uma prova muito em cima da bibliografia utilizada, então, em diversas questões, a gente vê pequenos trechos dos livros, Geografia do Brasil Geral, Território e Sociedade. Então, são alguns dos livros mais utilizados já há alguns anos no nosso concurso e que dessa vez estiveram bastante presentes na composição das questões. Então, essa primeira questão em cima, né, do sistema de transporte do Brasil, uma questão aí a pontuar, né? O sistema de transporte saiu da bibliografia. Verdade. Mas nós temos aqui uma série de assuntos que compõem a questão que vão muito além, né, do sistema de transporte, como, por exemplo, a questão do IRSA, né, e isso a gente viu, mesmo, né, a gente estando, esse sistema estando fora do programa, nós falamos em sala de aula também sobre os transportes, então os adsumandos estavam ali cobertos, pelo menos em relação a essa questão, beleza? Então, olha só, primeira questão, ele falava, né, sobre a logística de transportes, corredores de exportação, sendo orientada principalmente para os portos da região Sudeste e Nordeste, ainda pouco articulada em outras áreas de importância econômica mais recente e afastadas do Atlântico, como aquelas situadas na região Norte e Sul. Beleza? Pelo nosso gabarito a gente já sabe que é falsa. De cara aqui já pontuando regiões, a Nordeste não é a Nordeste, a gente está falando aqui região Sul, importante, o Porto de Itajaí, um dos mais importantes portos do nosso território, tá? E ainda, no final, ele fala que as regiões econômicas, de importância econômica mais recente e afastada são Norte, ok, e Sul. Aí é incorreto, né? Nesse caso aqui, entraria região Centro-Oeste, tá? Depois ele vinha com a afirmação, o Brasil junto com o Peru, né, construiu a Estrada do Pacífico, também conhecida rodovia interoceânica, eixo viário que se estende do estado de Rondônia, passando pelo Acre, indo até o litoral do Peru. Correto. Dentro do nosso programa, visto, né, em sala de aula, nos slides, os eixos de integração da IRSA, né? Terceira afirmação, nosso gabarito também verdadeiro. E aí entra onde no próximo slide eu vou indicar o porquê essa questão cabe recurso, tá? Outra conexão importante com o Pacífico é o corredor interoceânico sul-americano, une comercialmente os oceanos Atlântico e Pacífico, foi construído por Brasil, Bolívia e Chile e conecta o Porto de Santos aos portos, né, de Arica e Iquique no Chile por rodovias. Vamos lá. Já até adiantar, porque essa é polêmica e eu vou mostrar um pouco mais no slide seguinte, realmente a Bolívia participou do início do projeto, mas o projeto atual, e aí a segunda fase, né, desses eixos, o projeto é composto por Brasil, Chile, Paraguai e Argentina, né? A Bolívia não está nesse eixo, é um outro eixo que eu vou mostrar no mapa. E, visto isso, principalmente site no Ministério do Planejamento do nosso governo, você vai encontrar lá essa informação, deixar depois até aqui no curso o link desse site. Quarta afirmativa, pelo nosso gabarito falsa. As obras envolvendo articulação e infraestrutura entre países sul-americanos fazem parte do PAC 3. Até aí, ok, né? PAC 3, ele visa também o desenvolvimento da nossa infraestrutura, né, de transportes, energia, desenvolvimento econômico, desenvolvimento sustentável, mas aí vem o final.
afirmando que o PAC é um amplo e audacioso plano de infraestrutura viária e energética voltado à integração física dos países da América do Sul. Aí está incorreto, né? Ele é voltado para o desenvolvimento do Brasil. Última afirmativa, lá no nosso gabarito, né? No gabarito, desculpa, oficial da Marinha, verdadeira. A logística de transporte é o planejamento que envolve projetos relacionados à escolha do melhor modal para transportar com segurança o maior número de mercadorias ou passageiros com o menor valor e tempo possível. Bati muito isso em aula, né? Indicando que o Brasil prioriza um sistema de transportes rodoviário. Já vou até mudar aqui para vocês verem. Ele prioriza o sistema de transportes rodoviário, sendo que o modelo de transporte rodoviário ele é indicado para distâncias curtas. No Brasil a gente tem dimensões continentais, né? Portanto, a escolha pelo rodoviário dentro da nossa lógica, ela é incorreta, né? Já que precisamos nos deslocar por grandes distâncias, né? E aí realmente ali na própria afirmativa, só voltar rapidinho, a escolha, né, do melhor modal, não só para transportar com segurança, maior número de mercadorias, passageiros, no menor tempo e valor possível, né? Nesse caso, para o Brasil, o mais indicado seriam usos de ferrovias, né, hidrovias, tudo isso falado dentro da sala de aula, tá? Então, como eu já tinha adiantado anteriormente, na primeira, ok, falsa mesmo, os principais corredores ficam no sudeste e no sul, e as áreas afastadas, norte e centro-oeste, e também bate com a afirmação áreas de importância econômica mais recente. Lembrando, né, o avanço da agropecuária e da nossa fronteira agrícola no centro-oeste durante os anos 70, a região norte, né, os projetos de extrativismo mineral se desenrolando ao longo dos anos 60, como o projeto Jari, o projeto de Serra dos Carajás, tá? E aí dali em diante outras ações como Zona Franca de Manaus, né, também foram sendo incorporadas à região. Segunda afirmação, nós já vimos que está correta, e aí vem a terceira, né? Apesar de inicialmente contemplarem também passagem pela Bolívia, atualmente na segunda fase do projeto IRSA fazem parte Brasil, Chile, Paraguai e Argentina, em cima desse corredor interoceânico, né? E aí, ó, a informação no slide do professor, subtítulo 5 rodas, e o mesmo na apostila 5, na parte de GECOM, dentro de cooperação internacional. Você vai encontrar lá na página 18 as 5 rotas, que eu já vou mostrar aqui, ok? Então aqui, ó, corredor bioceânico do sul. Na verdade, todos esses eixos fazem parte desse corredor interoceânico da América do Sul. Bioceânico, as rodovias em vermelho, saindo do Porto de Santos, chegando até os portos chilenos. Participação da Bolívia, né, em projeto de expansão rodoviária. Ela está no quadrante Rondon, que sai, né, como a gente está vendo aqui, uma das vias Brasília, também passando por Rondônia, Acre, até chegar no Peru, ok? Então, tanto o mapa quanto a afirmação que eu coloquei aqui para vocês, para corroborar, né, com o que a gente também tem na nossa apostila, estão no Ministério do Planejamento, tá? Quarta opção, falsa, né? Já expliquei o porquê. O PAC é um projeto que impulsiona a nossa infraestrutura, nosso crescimento econômico e o desenvolvimento sustentável. Ele não é um programa para a integração dos países sul-americanos. E a quinta, né, como eu falei, também está correta e também já foi explicada. Beleza? Questão 17, mais uma aí que cria essa possibilidade de recurso, fala sobre a distribuição de renda no Brasil, assunto bastante batido em uma série de capítulos que nós trabalhamos, seja no capítulo de população, industrialização, todas as vezes nós estivemos ali pontuando a questão da distribuição de renda no Brasil completamente desigual, né? E aí ela começa com a alfa,
afirmando, né? No período da Covid, houve o aumento da distribuição de renda dos mais pobres devido ao aumento do emprego formal e da economia. Então a gente teve uma retração econômica, processos de desindustrialização, né? Falamos isso em aula durante a industrialização brasileira, e aumento do emprego informal está incorreto, né? As pessoas rumaram para o emprego informal, né? Claramente também, outro erro na questão, quando fala que há o aumento da distribuição de renda dos mais pobres. Você, partindo para o mercado informal, você está partindo para um regime mais precarizado, né? Então, por consequência, perda de direitos, menores salários, não vai garantir um aumento da renda. Bravo! A elevada carga tributária é refletida na renda nacional. A riqueza produzida e distribuída entre os diversos grupos sociais no Brasil possibilita uma distribuição de renda justa e igualitária. O enunciado, né, no enunciado fala sobre distribuição de renda. Comecei a minha fala aqui indicando, né, que o Brasil há uma grande desigualdade de renda, né? Fato aí que também a gente trabalhou bastante em sala de aula, né? Não existe uma justiça nessa distribuição, certo? E muito menos uma renda, né, igualitária dentro do nosso país. Na Charlie, no Brasil, os impostos indiretos ou diretos cobrados são maiores para os consumidores de classes mais ricas da sociedade, devido ao maior poder aquisitivo, o que representa uma política de justiça social. Aí vamos lá. O único que você tem ali, uma cobrança, né, que a gente pode colocar como maior para os mais ricos, seria o imposto de renda, que é o imposto direto, né? Os impostos indiretos estão relacionados a serviços e comércios. Aí sim há o mesmo imposto para todos, e mesmo a gente indicando, né, que nos impostos diretos seria ali uma cobrança mais justa em cima da renda, há alguns pontos que são isentos para essa população mais rica, como por exemplo, dividendos, né? Ele não entra nessa taxação, ok? E aí vamos para o gabarito da Marinha, né? O gabarito oficial do concurso. Delta, os impostos cobrados sobre a produção e a comercialização, então os indiretos, são excessivos, tanto em valores quanto em número de tributos. Aí, ok. Isso obriga todos os consumidores a pagarem os tributos de forma equitativa, independente de sua classe social. E aí é justamente nesse ponto que aí eu já vou até passar, né, para a nossa parte aqui, que é onde eu, né, defino um pouco mais essa explicação. Tá lá, ó, a delta, de acordo com o gabarito oficial, e aí vem a definição do que seriam esses tributos indiretos. Nesse caso aí, peguei em sites especializados em economia, né? Tanto eu, mestre Lugão, conversamos também com professores de economia, e o que indica o Brasil é um país onde os tributos são regressivos e não, como a questão fala, equitativos. E aí por que isso? Concentram a tributação sobre o consumo de bens e serviços, ampliando a desigualdade social, já que as camadas mais pobres pagam proporcionalmente mais impostos. Além disso, a baixa taxação e isenção de lucro e dividendos, que não vai ocorrer para as camadas mais ricas, tá? E aí, claro, fica ali muito nítido que proporcionalmente quem acaba pagando mais impostos são, são as camadas, são as camadas mais pobres. Depois, a resposta ali, no caso, né, que o gabarito indicou, seria esse aqui, ó, o imposto progressivo equitativo. Ele exige mais do que tem maior capacidade de pagamento, que é o caso do imposto de renda. Só que a questão fala sobre comércio, né, de comércio de mercadorias e produção, então nós estamos nos referindo aos tributos ou impostos indiretos. Ainda botei um outro tipo, né, desse equitativo, que é o proporcional, mas é uma alíquota que raramente ela vai incidir sobre os tributos de renda. Beleza? Partimos. Só para não deixar passar tão
rápido, né? A alfa ali incorreta, como eu já tinha indicado para vocês, aumento do emprego informal e maior concentração de renda dentro daquele período da Covid. Na Bravo, a distribuição de renda é desigual e injusta. Na Charlie, os impostos são cobrados de forma igualitária, né? Os indiretos, todo mundo paga o mesmo imposto ali. E a Eco, houve uma redução dos benefícios sociais. Por quê? Ele fala que no campo das ideias neoliberais, cabe ao Estado prover a distribuição de renda aos menos assistidos por meio de benefícios e programas sociais, como também o acesso à saúde e à educação. Se ele fala de ideias neoliberais, e aí a gente pontuou bem, eu até na nossa aula, né, no slide, eu venho com o Estado, papel do Estado até os anos 70, política keynesiana de bem-estar social, e aí se encaixa com as informações que a gente tem logo após a vírgula até o final, e o papel do Estado neoliberal, onde você tem que enxugar os custos. Dentro dessa diminuição de custos, um dos mecanismos utilizados é a diminuição de benefícios sociais, ok? Aí sim, podemos avançar para a questão 18. Nela, ela aborda o seguinte: a inserção do Brasil no mundo globalizado, a partir da década de 90, teve diversos impactos nos campos social e econômico. Sobre os efeitos da abertura econômica, assinale a opção correta. Conteúdo aí também trabalhado em sala de aula, quando a gente falou dos diferentes, né, governos do Brasil. Lembrando que essa abertura ela ocorre, né, de forma no governo Fernando Collor de Mello, ok? De forma ainda gradativa. Posteriormente, né, o governo Fernando Henrique é o que realmente consolida, né, o Brasil dentro de um espectro, né, neoliberal e de abertura econômica. Nesse caso aí, essa abertura econômica proporcionou ao Brasil a diminuição da defasagem tecnológica, algo pontuado também dentro da nossa aula, e aí corrobora aqui com a questão da compra, né, a compra no exterior de máquinas e equipamentos industriais de última geração, que vai estar aqui na Eco, que é o nosso gabarito. A expressão, né, ela nos dá essa indicação de aparelhos modernos, né, máquinas e equipamentos modernos que vão contribuir para uma maior competitividade do Brasil. E lembrando, estamos falando aqui de um período também de mudança da nossa estrutura industrial. O Brasil, nesse momento que ele abre a economia, além dessa abertura econômica, ele deixa para trás o modelo fordista e começa a instalar no seu parque industrial um modelo toyotista. A gente tem o aumento da robotização, a automação, as estruturas fabris sendo enxugadas, o desemprego estrutural ele se torna mais nítido, né, nesse período, ok? Mas aí vamos às nossas afirmativas anteriores e no final ainda dou uma lidinha rápida aí no nosso gabarito, já que eu comecei a dar ali os pontos, né, porque ela está correta. Então a alfa, processo de abertura da economia foi lento e planejado, de forma que permitiu que as empresas nacionais se adaptassem à nova realidade do mercado. Tal ação possibilitou as empresas brasileiras competirem com os produtos importados. Um ponto aí que eu destaquei na nossa aula é que, a partir da abertura econômica, uma série de indústrias brasileiras ou faliram ou foram obrigadas a buscar novas áreas, né, se instalar principalmente no continente asiático para elevar o nível de competitividade, ou acabaram passando por fusões com essas grandes indústrias trans ou multinacionais que chegavam ao nosso país. E aí, olha lá, ó, incorreto, falência das empresas nacionais devido à competitividade dos produtos importados, né? Botei até uma afirmação um pouco mais enxuta. Bravo, no início da década de 90, com as medidas protecionistas promovidas pelo governo Collor de Mello,
E aí não havia protecionismo, pelo contrário, ele abriu a economia, né? Ele aboliu as medidas protecionistas. Os produtos importados passaram a ingressar de forma reduzida, não em grande volume, né, no nosso mercado. Tanto é que levou à falência de indústrias brasileiras, à perda de competitividade, tá, dentro do mercado interno. A oferta de produtos brasileiros diminuiu ao invés de crescer, como está aqui, e os preços de algumas mercadorias caíram ou se estabilizaram. E aí a gente tem lá, ó, abertura econômica, grande volume de produtos importados, né? Nesse caso, a abertura econômica, medidas protecionistas, ao invés disso aqui deveríamos falar que foi o início da década de 90 marcado pela abertura econômica, promovida pelo Collor, e os produtos importados passaram a ingressar, né, com um grande volume no nosso mercado. Charlie, as multinacionais investiram maciçamente na qualificação da mão de obra e isso, em geral, aumentou significativamente os postos de trabalho, sobretudo aqueles ocupados pelas pessoas sem qualificação e com escolarização baixa. Isso impediu a terceirização das atividades. Vamos lá, investimentos das multinacionais na modernização, tá, das indústrias, dentre os fatores, mais uma vez, robotização e automação, né? Por consequência, os postos de trabalho diminuíram, em desemprego estrutural, né? A substituição de modelos de equipamentos e máquinas mais modernos em relação à mão de obra humana, tá? E outro ponto ali também correto, esse finalzinho, ó, impediu a terceirização das atividades. Não, né? A partir da abertura, a terceirização ela foi intensamente, né, utilizada. Então, ó, gerou desemprego estrutural no país e aumentou a terceirização de atividades, tá? Na Delta, ao abrir a economia, o governo, ao mesmo tempo, passou a estimular os investimentos externos no Brasil, mediante incentivos fiscais e obter recursos para as empresas estatais. E aí está incorreto, né? As empresas estatais, nesse momento, elas estão passando por privatizações. No governo Collor, com menor intensidade, e aí sim, já no governo Fernando Henrique, um programa de privatizações dentro da nossa estrutura industrial, tá? E aí vem a nossa Eco, como eu já comentei aqui rapidamente antes de partir para a Eco, ó, a abertura provocou as privatizações das estatais e não incentivo, né, fiscais para as empresas estatais a fim de modernizá-los, tá? Então a Eco, a abertura do mercado aos bens de consumo de capital, exerceu grande influência no processo de industrialização do Brasil, correto, tá? A compra no exterior de máquinas e equipamentos industriais de última geração possibilitou modernizar o parque industrial, aumentando a produtividade, mas, por outro lado, acarretou no desemprego estrutural. Tudo dentro do que a gente trabalhou ou dentro da nossa bibliografia, tá? Questão 19, essa aí bem fácil, né? Até eu quando saiu, acabou a prova, né? A gente começou a ter acesso ao caderno de questões dos nossos adsumandos, já veio na minha mente em alguns momentos alguns simulados onde nós colocamos perguntas assim bem objetivas. Na nossa revisão também algumas questões nós colocamos com muita objetividade. A gente já passou aí pelo menos por duas, né? A 16 mesmo, é bem pequena, e agora a 19 mais uma vez. Fala do continente antártico, né? O Tratado da Antártica, trabalhado em sala de aula, gravei o vídeo para vocês, a gente tem o slide onde Tratado Antártico, principalmente, né, apontando ali o uso daquela área para fins científicos, né, e a preservação da região. Vamos logo ao enunciado, que aí nas questões eu vou falando mais. A respeito da Antártica,
Assinale a opção que apresenta o documento de direito que regula a atuação dos países e indivíduos na região antártica, cujo um de seus principais dispositivos é proibir a realização de explosões nucleares e o depósito de resíduos radioativos. Vamos lá. Se trata do nosso gabarito, está correto, né? O Tratado da Antártica, tratado que vem ali, né, da primeira metade do século XX. Inicialmente, o grande objetivo desse tratado era amenizar as reivindicações sobre a soberania do continente, né, do território, diversas nações buscando essa soberania. Dentro do tratado, como eu falei, fica ali instituído a proibição de qualquer atividade econômica, bases militares, exercícios militares e principalmente testes e explosões, né, com explosões nucleares ou mesmo o depósito de resíduos radioativos, né? E aí lembrando que os países que apresentam bases científicas dentro do Tratado Antártico são aqueles que estão ali à frente, principalmente das medidas que podem ser colocadas nas reuniões, né, que acontecem a cada 50 anos para revisar o Tratado Antártico. Tivemos o Tratado Antártico, depois o Protocolo de Madrid. Em 2048 teremos mais uma conferência de revisão. Depois, a Bravo, ele fala Tratado de Montreal. O Tratado de Montreal tem a ver com a questão do buraco na camada de ozônio, né? O fim ou a redução drástica da emissão de CFC, dos gases CFC na atmosfera, que impactam na camada de ozônio. Tratado Internacional de Energia Nuclear, ele não aborda a Antártica, e sim a produção, né, de armas. Política Nacional de Assuntos da Antártica, o Polantar, né, está dentro do Programa Antártico Brasileiro, PROANTAR. Não está ou não decide questões, né, diretas da Antártica, e sim, ele está ali, só está inserido porque o Brasil faz parte do programa do Tratado Antártico, e há aspas que são áreas de proteção. E aí a gente tem aqui as explicações para que vocês possam ter, né, um pouco mais de segurança aí em cima do gabarito. Bravo. Proteger a camada de ozônio, como eu falei, Tratado de Montreal. A Charlie também já havia adiantado, né? Não se refere à região antártica. O Polantar carrega as diretrizes, né, com os objetivos do Brasil na Antártica, está dentro do PROANTAR. E a ECO, né, que é uma área que é uma área de proteção da fauna, flora, geologia, né, e ecossistemas terrestres e de água doce. Ok? Seguindo, aí ó, mais uma vez pegando um trecho da nossa bibliografia do Eustáquio Sene. Esse é bastante utilizado, né, em quase todos os anos, pelo menos desde do período que eu comecei a dar aula no QOA. Segundo Sene Moreira, o Brasil apresenta mudanças estruturais em sua composição demográfica, devido ao envelhecimento populacional, o que traz grandes impactos na sociedade e na economia. Assinale a opção que apresenta um desses impactos. Então, é uma questão que aborda a população do Brasil, né? Tema aí bastante também batido por nós, quando falávamos especificamente de economia, ou mesmo, né, detalhando ali essa questão da população brasileira. O Brasil, durante muitas décadas, né, principalmente ao longo do século XX, ele estava dentro de uma fase da transição demográfica que nos classificava como um país jovem, então natalidade alta, a mortalidade em queda, né, de forma ainda lenta, e nós abordamos ali que, desde o século XXI, o Brasil mudou de fase, né? Estaríamos ali na terceira fase da transição demográfica, onde há uma estabilização, né, da natalidade e ainda queda dessa mortalidade, provocando não só uma mudança na pirâmide etária do Brasil. Trabalhado também, né, que vimos que a pirâmide etária brasileira
no século XX, uma base larga, com população jovem, e a partir dos anos 2000, essa pirâmide encurta a sua base, o seu corpo, a população adulta, apresenta o maior contingente populacional e o topo, né, a população idosa, apresentando uma expansão, ok? Então é nesse sentido que nós vamos trabalhar as afirmativas sobre a questão 20. E aí, claro, o Brasil tendo uma mudança na sua estrutura populacional, os investimentos também vão ser modificados. Também pontuamos em sala de aula. E aí na alfa ele apresenta o seguinte, qual a mudança da composição demográfica e envelhecimento populacional. Um dos impactos é melhoria na qualidade de vida da população devido ao pagamento de aposentadorias mais justas e de maiores investimentos em saúde por parte do governo. Aí vamos lá para não ficar tão separado, né, do que eu vou falar. Então, o que eu botei aqui de forma objetiva para vocês. Aposentadoria mais justa e mais investimento em saúde demanda mais arrecadação. Se estamos num processo de envelhecimento populacional, essa arrecadação está reduzindo. Portanto, aposentadorias mais justas, maiores investimentos em saúde ficam inviáveis. É só a gente observar. Como eu falei, a expectativa de vida do Brasil está crescendo. A expectativa de vida do Brasil crescendo, a gente passa por reformas da Previdência. Também falamos isso, batemos isso em aula, que eu falei, de tempos em tempos nós vamos observar uma nova reforma da Previdência, porque aumenta a expectativa de vida, aumenta o número de idosos, a arrecadação cai. Então você tem que obrigar aqueles trabalhadores, né? Então aquela população adulta, a PEA, né, que vai subsidiar essas aposentadorias, elas são obrigadas a trabalhar por um tempo maior para que essas aposentadorias possam ser, né, contempladas aos aposentados e pensionistas, tá? Aí nesse caso o investimento na saúde até obriga, né, com o envelhecimento populacional, mas aí você modifica os seus investimentos. Bem, a gente tem menos jovens, a gente pode reduzir os investimentos para jovens a partir desse momento e começar a investir mais na população, a saúde da população adulta e idosa, ok? Bravo! Maior desenvolvimento econômico favorecido pelo aumento progressivo da PEA, população economicamente ativa, e da quantidade de dependentes. Então, a quantidade de dependentes seriam os seus filhos, né? Mulher, filhos, etc. Agora, já pelo início, né, que eu já fui falando ali no final, aumento progressivo. Se a gente está falando que a população está envelhecendo, nesse momento a gente ainda tem realmente uma PEA robusta, porque a população é adulta, né? A brasileira hoje caracterizada como adulta. Mas o processo, né, de avanço desse envelhecimento vai diminuir a oferta dessa população economicamente ativa. E foi como eu botei, ó. No futuro, com o envelhecimento populacional, teremos menos PEA, ou população economicamente ativa. Charlie, necessidade de mais investimentos em áreas essenciais, como a educação, uma vez que as mudanças feitas pela reforma da Previdência já atendem às expectativas da sociedade e do governo quanto ao pagamento de benefícios previdenciários. Não vai ser na educação. Se a população está envelhecendo, esses investimentos têm que ser direcionados à saúde. Investimentos maiores em educação vão estar caracterizados em nações com a maior parte da sua população jovem. Aí eu botei lá. Como ocorre o envelhecimento populacional, os investimentos serão maiores na área da saúde para esse grupo etário, né, mais envelhecido, e as reformas previdenciárias, a gente viu já anteriormente uma questão, visam menos gastos, né? Além, como eu falei na introdução, também de um maior tempo de serviço, né, para garantia dessas aposentadorias futuras. Delta, nosso gabarito. Mais atenção na área de saúde, pois com o crescimento da população idosa, os atuais investimentos no sistema de saúde não são suficientes, porque, em geral,
os idosos requerem mais cuidados médicos, tanto na medicina preventiva como na curativa. A gente está num processo de mudança, os investimentos ainda estão aumentando, né, em direção à população idosa. Hoje se concentram mais ainda na população adulta. No século, né, passado ou no século XX era muito mais destinado à população jovem, tá? Então a Delta, sem nenhum erro, tá corretíssima. E a Eco? A alteração da pirâmide etária, colocando assim no grupo de países desenvolvidos. Com isso, o país tende, para as próximas décadas, a ter uma composição demográfica estável, com impactos controlados no campo socioeconômico. É incorreto, né? O fato da nossa pirâmide etária ela está sendo alterada não nos coloca nos países desenvolvidos, até porque, a gente falou bastante também na nossa aula, taxa de fecundidade baixíssima nos países desenvolvidos. Eles já estão num processo de envelhecimento populacional muito mais adiantado. Então, como eu falei ali no início de fases, né, da transição demográfica, o estágio desses países é o estágio 4. Então, a maior parte, você tem uma grande... Maior parte não, desculpa. Você tem grande parte da população idosa quase apresentando uma pirâmide etária invertida, que é o caso do Japão, né? Hoje, a gente olhar o Japão, parece até uma letra T, a pirâmide. Você tem uma base muito estreita, algo que falei em aula, até brinquei, mas com algo, né? Brinquei, mas é algo real, que o governo japonês ele financiou uma espécie de Tinder, né, do governo para que casais possam se conhecer e estimular, né, famílias com pelo menos 2 filhos, né, já que no Japão até os casamentos são tardios, como em grande parte dos países desenvolvidos e em alguns países emergentes, que é um dos fatores que culmina aí com esse envelhecimento populacional brasileiro, ok? Partimos então para a questão 21, também bem objetiva, falando sobre urbanização, né? E já começa no seguinte: tanto as cidades dos países desenvolvidos como dos não desenvolvidos apresentam problemas causados pelo crescimento acelerado da população urbana. Assim, assinale a opção incorreta. Então é algo que bati bastante, tanto no capítulo de urbanização, quanto no capítulo de industrialização. Primeiro ponto, já que a gente está falando, a questão aborda, né, urbanização, é a diferença entre os desenvolvidos e os em desenvolvimento, ou como está na questão, os não desenvolvidos. Desenvolvidos, apesar da Inglaterra ter sofrido, né, com uma desordem urbana durante a promoção da Revolução Industrial, depois de forma gradativa, ela promove um planejamento urbano, né, organizado, lento, né, e as demais nações que se industrializam ali, né, posterior à Inglaterra, mas ainda dentro do século XIX, seguem esse mesmo caminho. Já tinha ali, como até eu falei, já tinha ali a receita do bolo, já que a Inglaterra havia sofrido. Por outro lado, os países em desenvolvimento ou não desenvolvidos, eles tiveram uma industrialização tardia, já no decorrer do século XX, alguns começando agora no século XXI, e aí é um processo que foi, ou melhor, né, a instalação ou o início dessa industrialização ele foi marcado por uma urbanização extremamente acelerada e desorganizada, gerando áreas, né, ou moradias em áreas irregulares, né, uma série de problemas que a gente vai encontrar nas grandes cidades, principalmente dos países, né, em desenvolvimento, onde além, né, dessa desordem no aspecto habitacional, a gente vai ter ali serviços, né, precários dentro dessas cidades devido a essa grande desordem. E citei uma série de exemplos para a gente entender, né, durante a aula essa questão da desordem urbana. Então vamos à opção incorreta, a alfa. Nos últimos anos, as cidades dos países desenvolvidos têm conhecido uma escalada do crescimento da pobreza,
com a presença de moradores em situação de rua e trabalhadores informais. Isso é um resultado não só da crise de 2008 e também do processo, né, de avanço do desemprego estrutural, que começa ali na terceira revolução e se mantém, né, até os dias atuais. E só para vocês verem, ó, correto, crise de 2008 e o aumento do desemprego estrutural. Aí na Bravo, os países em desenvolvimento, as cidades crescem sem que haja rigor no controle e na infraestrutura, permitindo o surgimento de loteamentos clandestinos, muitos deles em áreas consideradas de risco. Isso aí é uma consequência, né, do processo de industrialização e urbanização, né, tardio. Você tem, e algo que eu pontuei para vocês, porque eu estou falando sempre aqui, estou pontuando aqui a industrialização, porque em aula deixei bem claro, industrialização e urbanização são fenômenos que se interrelacionam, né? E eu sempre dava o mesmo exemplo. Pequeno povoado, começa a instalar uma infraestrutura, né, urbano-industrial, vai atrair a instalação das indústrias. Por outro lado, você tem uma área, nesta área tem um pequeno povoado e uma indústria instalada. Conforme essa indústria instalada começa a se desenvolver e ter, né, necessidades, né, para supri-la, esse pequeno povoado começa a se desenvolver, né, se tornando ali uma cidade, né, ou município. E aí, ó, correto, falta de planejamento urbano, políticas habitacionais vão gerar as moradias, né, em áreas de risco, que é um grande problema dos países não desenvolvidos, como está na questão. Charlie, o nosso gabarito, a gama de possibilidades oferecida pela metrópole, sobretudo no mundo em desenvolvimento, é estendida a todos os seus habitantes, o que possibilita o acesso aos serviços essenciais e as oportunidades de emprego de forma ampla. É incorreto, né? Essas metrópoles, elas são um retrato da segregação espacial. A população pobre que não está morando nas áreas de risco, né? Áreas que não deveriam que não deveriam ter ali a composição de moradias, como comunidades em morros, beiras de rio, né? Elas são obrigadas a se afastar do centro. Então moram em locais bem distantes, e aí entra aqui a questão do serviço, o acesso aos serviços essenciais e oportunidades de emprego de forma ampla. Pelo contrário, quanto mais longe você mora, maior o número de passagens que você vai necessitar. E hoje em dia, né, o empresariado no máximo quer pagar a sua ida e a sua volta, né? Mais de uma passagem para vir e para voltar, você já perde e muito numa entrevista de emprego. Aí como eu botei, ó, a urbanização, sobretudo acelerada, gera segregação nas cidades. Delta. A maioria dos países desenvolvidos e alguns emergentes apresentam altas taxas de urbanização. Correto, já passaram pelo processo de industrialização, né? Ó, isso ocorre porque o fenômeno industrial, sobretudo no início, não se desvincula do urbano. E aí corrobora com o que eu falei, né? Estão interrelacionados, foi como eu coloquei lá, ó, interrelação entre industrialização e a urbanização. E a última, o aumento da urbanização em nível mundial, mas em maior ritmo nos países em desenvolvimento, impõe a essas cidades desafios para um modelo de desenvolvimento sustentável. É uma cidade mais desordenada, por consequência, a implementação de um modelo de desenvolvimento sustentável, sim, ela vai ser mais desafiadora, né? E aí eu coloco, ó, devido à desordem urbana, ok? 22, questão aí falando de dos complexos regionais, né? Lembrando, Pedro Geiger, na sua regionalização, ele divide o país em 3 complexos regionais. No caso da nossa questão, abordando o complexo regional da Amazônia, tá? A gente tem o complexo regional da Amazônia,
Centro-Sul e Nordeste. Sempre pontuando Centro-Sul, concentrando, né, as regiões mais desenvolvidas, né, onde há ali o maior desenvolvimento da economia, ok? A questão fala o seguinte: Complexo Regional da Amazônia compreende uma área extensa e é foco de interesses nacionais e internacionais, fruto principalmente da sua biodiversidade, né, a sua grande riqueza. Sobre a Amazônia, analise as afirmativas abaixo e assinale a opção correta. Aí vamos à primeira afirmativa. As ações de ocupação da Amazônia durante o governo militar, além de motivações econômicas, visavam também a proteção do território. Uma das características que eu apresentei sobre o complexo regional amazônico, se não a característica mais utilizada, é que é um complexo ou região geoeconômica de vazio demográfico. Sem ocupação, você tem ali um território vazio e que também vai transmitir uma insegurança. Então, a motivação, né, de ocupar por meio de projetos como os projetos de extrativismo mineral, que eu falei em outra questão aqui comentada, ou mesmo a necessidade de interligar algo pontuado bastante em sala, a nova capital Brasília e as demais regiões, né, junto a programas, né, de agrovilas, posteriormente também Zona Franca de Manaus, né, você teve ali uma série de ferramentas utilizadas pelo governo, sim, para a ocupação e proteção desse complexo. A primeira correta, né? Eu só botei correto ali, mas estou aqui já abordando cada uma das afirmativas corretas. Segunda afirmação: os projetos para a região contemplavam, sobretudo, a ampliação das vias de circulação com base fundamentalmente na construção de ferrovias, a retirada de recursos naturais, principalmente a borracha, e o desenvolvimento da atividade industrial. Aí vamos lá. Os projetos da região ali para ampliar, né, a conexão ou vias de circulação, grande parte estavam baseados nas rodovias, Belém-Brasília, Transamazônica, tá? As ferrovias, se comparado, né, com as rodovias, a instalação no ambiente amazônico acaba se tornando mais clara, mais desafiadora, né? Então aí já um erro. Quando ele fala retirada de recursos naturais, principalmente a borracha foi sim um importante recurso natural retirado lá no início do século XX, mas o seu ciclo, final do 19, início do 20, né? Seu ciclo foi muito pequeno, devido posteriormente à concorrência, né, das colônias inglesas no Sudeste Asiático, também trabalhado em sala, né, o assunto e destacado essa questão. Na verdade, apesar de ainda existir essa extração, hoje você tem outros recursos ali que geram um maior interesse. O principal deles, a gente poderia destacar a questão das madeireiras, né? A madeira na região amazônica. Nós temos ainda outros recursos do extrativismo vegetal, como também o extrativismo mineral, ou até mesmo o animal com a pesca, né? Então, está mais um do vegetal, né? A gente tem babaçu, guaraná, né? Cacau dentro desses recursos, tá? Mas hoje a gente não pode afirmar que a borracha seria o principal recurso, tá? E aí, como eu botei lá, ó, construção de rodovias, ciclo da borracha durou apenas no início do século XX, e atualmente, né, a madeireira, castanha do Pará, madeira, castanha do Pará, estão entre os principais recursos naturais retirados. Terceira afirmação, está correta. A Amazônia é o foco de discussões nas reuniões e nas conferências governamentais em níveis globais. Vide, né, uma série das conferências da ONU, a gente pode aí pontuar, e outras reuniões dentro de organismos multilaterais.
em nível global, na comunidade internacional e nos debates sobre a expansão das culturas agrícolas. Que aí também tem ali, né, essa expansão das culturas, o impacto no desmatamento, que é um dos principais impactos, né, sofridos na região amazônica. Aí, ocorre amplo desmatamento. Esse desmatamento muito ligado a atividades ilegais, como as madeireiras, garimpos ilegais. E aí citei em aula, né, esses dois exemplos da madeireira. Ainda falei sobre uma reportagem TV, IBAMA e Polícia Federal em conjunto para prender esses madeireiros ilegais. E o garimpo ilegal, a gente tem aí uma série, não só trabalhada em aula, mas a gente tem uma série de reportagens no nosso cotidiano que demonstram o avanço dos garimpos, principalmente em terras indígenas, né? E por consequência resulta num forte impacto ambiental e, claro, desrespeito, né, aos povos da floresta, seringueiros, ribeirinhos, povos indígenas, já que estão ali, além de invadirem territórios demarcados, como é o caso das reservas indígenas ou de reservas extrativistas, você tem ali um desrespeito aos costumes, né, às tradições que estão envolvidas diretamente com a floresta. 4. As discussões e as ações relativas à região. Essa que eu li agora, né? Foi essa que eu li agora. Aí a 5, desculpa, gente. Foi o que eu dei uma vacilada aí. 5. Não, é isso mesmo, eu só falei a correção da 4. Foi eu que me embolei aqui. Aqui, correto, só pra gente não ficar perdido, tá, gente? 3 correta. Indiquei ali as questões em cima, né, do porquê está correto. E aí a 4 vem em cima do que eu estava falando agora, essa questão do desmatamento, garimpo ilegal, né, discussões e ações relativas à região são amplamente preservacionistas. A gente já pode parar aí, né? Preservacionista, ele não permite qualquer tipo de atividade econômica na região. Se a gente levar em consideração que ele continua falando, respeitando os interesses e o modo de vida das populações tradicionais da Amazônia, os povos da floresta, como indígenas, seringueiros, castanheiros, quilombolas, né, e etc. Aí vai estar incorreto, né? Se ele está falando que respeita o interesse do modo de vida, a região, né, não é amplamente preservacionista. Nós deveríamos ver aqui o conservacionismo, onde, além, claro, né, como a própria palavra indica, a conservação daquela natureza, a gente leva também em consideração o desenvolvimento, né, econômico sustentável. Então, retirando recursos da floresta, mas, né, priorizando também que esses recursos sejam preservados e gerações futuras possam ter acesso, ok? E aí a quinta, eu avancei, errei. A quinta afirmação, a construção e a recuperação de rodovias que cortam a região são cercadas de polêmicas entre diferentes setores da sociedade, principalmente pelos impactos, né, gerados e o mau uso ou o uso quase inexistente das hidrovias, né? Por parte do governo é inexistente, mas a população local já se utiliza há décadas, né? Ou desde sempre, dos rios como hidrovias, que seria o principal, deveria ser o principal modal, né, para interligar diferentes regiões no complexo amazônico. Aí fala, cercar de problemas de sociedade. Apesar de facilitar a circulação de mercadoria e pessoas, as rodovias são um dos grandes vetores do desmatamento. Correto, né? Você precisa fazer um processo ali de aplainar o terreno, né? Construir, iniciar o processo de construção da rodovia, vai demandar não só na parte onde essas faixas, né, das rodovias vão passar, como também em áreas laterais. Então, acaba, né, provocando desmatamento e até mesmo com o surgimento de rodovias, vai surgindo pequeno povoado ou um pequeno comércio. Desse pequeno comércio as pessoas começam a se acumular e pode gerar ali, né, o crescimento de uma nova cidade, aumentando ainda mais os impactos. Questão 23, mais uma vez do Eustáquio, né, Eustáquio Sene.
De acordo com Ceni Moreira, a atual ordem internacional é multipolar. Sim, é verdade. Assim assinala a opção que apresenta os acontecimentos que caracterizam corretamente essa nova ordem. E vamos lá, galera. Lembrando, Guerra Fria, ou fim da Guerra Fria, marca o fim da bipolaridade, né, da ordem bipolar. Num curto período de tempo, e algo que a gente trabalhou bastante em sala de aula, dos anos 90 até a chegada de Barack Obama à presidência dos Estados Unidos, você teve ali uma ordem que a gente pode caracterizar como unipolar, se a gente levar em consideração apenas o poder bélico ou militar dos Estados Unidos. Não havia outra potência com capacidade, né, de competição naquele momento, ou unimultipolar. Uni Estados Unidos com poder bélico, multipolar. Estados Unidos também inserido, mas por quê? A multipolaridade leva em consideração desenvolvimento econômico, desenvolvimento tecnológico. Nesse sentido, não só Estados Unidos, mas tínhamos ali uma Alemanha que estava se reunificando, né? Inicialmente a Alemanha Ocidental apresentava um grau de desenvolvimento tecnológico elevado, mas com o fim da Guerra Fria passou também por uma unificação. O Japão, que durante os anos 90 sofreu com uma grave crise econômica, né? Então você tem sim atores, né? A China ascendendo economicamente, né? Já ali final dos anos 90, início dos anos 2000, falava-se do dragão chinês, né? O potencial de crescimento que a China vinha apresentando e perspectivas de se tornar uma grande potência global que se, né, consolidou, né, dentro desse espectro multipolar. Então, nesse período, anos 90 até a eleição do Obama, os Estados Unidos ele concentrou uma série de medidas unilaterais que caracterizam, sim, esse período como um período unipolar ou unimultipolar. E aí é como eu falei, vai depender da abordagem. Se for uma abordagem econômica para falar do período pós-Guerra Fria, até começar a multipolaridade, a gente vai falar ordem unipolar. Se for falar do aspecto econômico, a gente vai falar unimultipolar, né? Agora, especificamente falando sobre a multipolaridade, ela se caracteriza com a chegada do Barack Obama à presidência, porque isso tudo eu estou relembrando para vocês, que foi falado em sala de aula. Ali, ou naquele momento, os Estados Unidos começa a sentar para negociar com os demais países, intensifica a entrada em blocos econômicos ou em acordos multilaterais, tá? O que está de acordo com as características do mundo multipolar. Aí vamos às opções, né? Então se caracterizam corretamente como essa nova ordem. Alfa, consolidação da CECA, que é a Comunidade Europeia do Carvão e Aço, como bloco regional chamado União Europeia, dissolução da União Soviética. Vamos lá. A CECA, né, ela se transformou, na verdade, na Comunidade Econômica Europeia, né, o CEE. A União Europeia é o último grau, ou o último estágio de desenvolvimento do bloco europeu. Esse bloco aqui, ou essa comunidade, ela é formada pelo Benelux, que é o primeiro bloco da Europa, Bélgica, Países Baixos e Luxemburgo, né, com a junção, né, França, Alemanha Ocidental e Itália. Lembrando que o que foi pontuado, né, em sala de aula, a França, com o temor de uma nova ascensão da Alemanha, no caso a Alemanha Ocidental, se aproxima por meio de acordos ali visando livre comércio de minérios de ferro, carvão mineral, né, e posteriormente desenvolve ali a comunidade do carvão e aço, convidando não só a Itália, mas também os países do Benelux, tá? Então, nesse caso ali, eu até botei para vocês, ó, a CECA, ela é dos anos 50 e deu origem à Comunidade Econômica Europeia. Na Bravo, o fim da Guerra Fria
a reunificação da Alemanha e a ascensão do Japão como potência econômica, industrial e militar a partir de 90. O erro está aqui no final. O Japão não é uma potência militar. Mais recentemente, devido às movimentações, né, da China ali no Extremo Oriente, o Japão, e até mesmo por um certo incentivo por parte dos Estados Unidos, já que o presidente Trump, quando assume, falou que não iria mais defender ninguém, então, consequentemente, se há ali um acordo de defesa ao Japão, à Alemanha, esses países começam a observar a necessidade de ampliar a sua capacidade de produção bélica. Falado em aula, produção bélica desses países é de defesa, né? Não de ataque. E o Japão, nos últimos anos, tem buscado ampliar nesse sentido. Então, o erro está nessa afirmação aqui do Japão como uma potência militar a partir dos anos 90. Aí vamos lá, Charlie. Até botei ali para vocês, ó. Não é uma potência militar desde o fim da Segunda Guerra. Doutrina Bush, falado também com vocês, né? Ela é desenvolvida após os ataques de 11 de setembro, reunia ali a questão da guerra preventiva, né? Atacar antes de ser atacado, criou o eixo do mal, né? Países que estavam ali fomentando grupos terroristas, principalmente, né? E qualquer possibilidade de ascensão de uma nova potência, né? Então, tudo isso englobado dentro da doutrina Bush. Existe alguma característica aí multilateral? Não, é os Estados Unidos que está decidindo, né? Então, claramente já quem está com a doutrina Bush em mente sabe que ela é uma medida unilateral, né? Então não pode ser uma afirmação correta, mas vou terminar de ler porque tem outras informações que dão mais base ainda, ó. Doutrina Bush após os ataques de 11 de setembro de 2001, seguida pela invasão do Afeganistão, essa pedida pelos Estados Unidos no Conselho de Segurança e aceito pelos 5 membros permanentes, e 2 anos depois ao Iraque. Já essa daqui não foi aprovada. Na verdade, só a Inglaterra, né, o Reino Unido concorda com os Estados Unidos sobre essa invasão, e sem a aprovação do Conselho, os Estados Unidos e Reino Unido invadem o Iraque, né, a guerra do Iraque, a última guerra do Iraque. Claramente, doutrina, né, essa doutrina é uma medida unilateral dos Estados Unidos. Não está dentro do contexto multipolar. Delta, Pax Americana, né? Então o modelo criado, né, pelos Estados Unidos, que a gente falou também em sala, respaldado pela Lei Patriota, a reativação da 4ª Frota Naval no Atlântico Sul em 2001, visando, né, o maior interesse não só no Atlântico Sul como um todo, mas principalmente olhando aqui o seu vizinho, né, a América do Sul, e o avanço das relações com a China, né, os Estados Unidos começa a demonstrar um poder bélico com a reativação dessa frota, e a gente está tendo exemplos desse poder bélico com o que vem acontecendo ali na Venezuela, né, onde os Estados Unidos vem ali bombardeando alguns barcos, né, lanchas que podem estar atreladas ao comércio internacional de drogas, tá? Assim como a Charlie, a gente colocou também essa como uma medida unilateral, a Pax, né, americana, ou a invasão ao Iraque com a participação da Inglaterra, caracterizam essa unilateralidade, assim como a reativação da força naval demonstra o grande poder bélico dos Estados Unidos, tá? E aí, para fechar, que é o nosso gabarito, o enfraquecimento dos Estados Unidos devido à crise mundial de 2007 e 2008, fortalecimento econômico da China e a emergência dos BRICS e do G20 financeiro, né? Então, ó, justamente desde essa crise,
né? 2007, 2008. E aí, relembrando, assim como eu já falei com vocês na crise de 29, também falei sobre a crise de 2007, 2008, uma crise ela vai sendo construída, né? 2008 é o ano que ela eclodiu, 2009 foi um ano de consequências, né? Então não há nenhum problema ali de aparecer, até porque em algumas literaturas, né, bibliografia, a gente vai encontrar se referindo a essa crise de 2008 como 2007, 2008, como a gente encontra também 2008, 2009. Não há nada ali de errado. Fortalecimento econômico da China, citei anteriormente aqui, né, o crescimento do dragão chinês desde ali do fim dos anos 90 e corroborando não só com o crescimento da China, mas Brasil, Rússia e Índia, já que a África do Sul é convidada pelos 4 primeiros, a criação do acrônimo, né, BRIC, pelo G7 e ainda o surgimento do G20 financeiro, onde reúne ali economias, né, importantes, além de blocos econômicos, ok? Fechamos então a nossa correção. Puderam perceber conteúdo todo dentro do nosso programa, trabalhado em sala de aula. Acredito que nossos adsumandos gabaritaram, né? Uma questão ou outra acaba errando por todo o contexto do que é a prova, o que ela representa, tá? Mas, resumidamente, o que a gente tem, vou até deixar no finalzinho aqui, né? Resumidamente, o que a gente tem, ou que tivemos, foi uma prova dentro do que estudamos e que trabalhamos em sala de aula. Beleza, galera? Forte abraço, até mais!